Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 27 minutos. Você sabe a diferença entre investimento de impacto social e filantropia? Quem vai explicar pra gente é a Itály Colini, economista, investidora anjo e diretora da Potência Ventures. Seja muito bem-vinda, Itály. Obrigada, Camila. É um prazer estar com vocês. Itály, para a gente começar, o que é um investimento de impacto social? Bom, um investimento de impacto social é aquele feito em uma empresa ou negócio que cria um produto ou serviço que vai ajudar na redução de alguma desigualdade social ou ambiental. Então, vou dar um exemplo para você. Uma empresa de educação, por exemplo, que foca em levar mais acesso à educação para pessoas de baixa renda, pode ser um negócio de impacto social. E ao necessitar de investimento para expansão, por exemplo, ela pode captar recursos de um investidor de impacto que vai querer encontrar não só uma oportunidade de retorno financeiro, mas também uma oportunidade de melhorar índices sociais. Então, isso é um pouco do que é o investimento de impacto. Muito bem. E considerando aí a longa história da filantropia, e o surgimento mais recente do investimento de impacto, como que a Potência Ventures ela diferencia e integra essas abordagens em seu portfólio? Ótimo. A filantropia, ela está aí desde dos primórdios até das organizações religiosas, por exemplo, que sempre fizeram algum tipo de filantropia. As sociedades também trabalharam o conceito da filantropia, né? Como é que o conceito da filantropia se relaciona ao investimento de impacto? Antes, só era possível olhar para mudança, apoio às populações mais vulneráveis através da ótica da filantropia. Então, uma organização, uma ONG, uma fundação reservava uma quantia de dinheiro para investir em projetos que vão atender a uma população mais vulnerável. E a filantropia continua sendo assim, ou seja, a existência de ONGs e fundações continua sendo super importante para que alguns problemas em que nem o Estado e nem a iniciativa privada poderiam apoiar sejam aí, de alguma maneira, solucionados. Por outro lado, existiu uma oportunidade, uma lacuna de mercado, em que alguns problemas sociais podem ser resolvidos por produtos ou serviços de mercado, ou seja, por empresas com fins lucrativos, mas que focam os seus produtos ou serviços nessas populações mais vulneráveis. Alguns exemplos vão, por exemplo, desde infraestrutura com olhar de saneamento básico, educação com empréstimos para pessoas de baixa renda acessarem a universidade, ou software que melhora o nível de educação dentro da escola pública, onde está a maior parte dos estudantes vulneráveis, serviços de saúde que vão oferecer exames mais baratos e mais rápidos do que essas populações acessariam pelo SUS, por exemplo. Então, em diversos setores diferentes, a gente consegue ter essa lente do impacto social e essa criação de inovação pensando em reduzir algum índice social ou ambiental. A filantropia, ela continua nesse cenário existindo. O que mudou foi que os investidores entenderam que algumas soluções podem ser aceleradas com dinheiro de capital privado. Só que o investidor, ele não quer só ter o retorno do seu dinheiro, ele também quer olhar como esse serviço ou produto mudou os índices daquele setor em que ele está olhando, em que ele está investindo. Itály, em sua visão, quais são os desafios mais comuns que os investidores enfrentam ao tentar diferenciar essas duas modalidades e o que eles podem fazer para superar esses obstáculos? É muito comum ainda essa confusão, porque existe também um ceticismo do mercado tradicional
em relação a essa possibilidade, é possível combinar retorno financeiro e impacto social, né? Como essa área é nova, a gente vai olhar aí para um setor que tem 10, 15 anos e floresceu muito nos últimos 5 anos aqui no Brasil, mas lá fora já está um pouco mais avançado. O que a gente consegue fazer é mostrar para os investidores aqui do Brasil alguns cases de sucesso, ou seja, alguns fundos de investimento que demonstraram retorno, que estão investindo já há mais de 10 anos e conseguiram trazer retorno para os seus investidores, provando que é possível sim você combinar um retorno financeiro com impacto social. Como muita gente ainda é um pouco cética em relação a isso, existem certos desafios entre os investidores tradicionais. Além disso, tem muitas pessoas que, quando ouvem falar do investimento de impacto, acham que a gente está falando exclusivamente de doações e filantropia. Então, a gente precisa, sempre que a gente for ler sobre investimento de impacto ou sobre projetos sociais, a gente precisa começar a entender e diferenciar. Esse projeto, ele está sendo financiado por uma fonte de recursos que não precisa de retorno, ou ele está sendo financiado por uma fonte que vai querer retorno. Comprar participação acionária, por exemplo, é um meio de obter retorno. Fazer empréstimos é um meio de obter retorno, enquanto que a doação sem contrapartida, aí é filantropia pura. E, Itály, qual que é o papel da intencionalidade nos investimentos de impacto, especialmente em relação à necessidade das empresas nascerem com a finalidade específica, né, de resolver problemas sociais? Como é que isso se diferencia da filantropia? A gente precisa olhar um pouquinho, né, nessa mescla de índices. Enquanto a filantropia, ela vai estar preocupada, por exemplo, com o alcance daquele projeto social, né, com o impacto ali na comunidade, o investimento de impacto vai somar a isso a análise financeira. Ou, se a gente quiser olhar de outra maneira, o investimento de impacto olha para o financeiro adicionado ao social. Então, o nosso desafio enquanto investidores de impacto é conseguir fazer com que o apoio que a gente dá nos estágios iniciais para uma empresa de impacto se perpetue e leve-a a ser sustentável financeiramente, onde, como qualquer outra empresa do sistema capitalista, deve atingir essa equalização entre receita e custos para se tornar sustentável ao longo do tempo. Então, eu acho que o desafio é que, às vezes, pode ser difícil, né, ao longo desse caminho, você encontrar um modelo de negócio que consegue atingir as duas coisas. Mas isso não significa que é impossível, e quanto mais a gente investe em empresas que têm impacto social e a gente aprende a curva de crescimento delas, mais fácil fica a gente tomar a decisão de investir em novos negócios de impacto. Sim. E como é que atua a Potência Ventures? Qual que é a abordagem dela para identificar empresas inovadoras e fundadores talentosos, né, com compromisso em construir negócios com propósito, principalmente focados em educação e empregabilidade? O nosso desafio é encontrar empreendedores que vão ter essa intencionalidade que a gente estava comentando, porque a intencionalidade, ela mantém a missão da empresa. Mesmo quando você está num cenário de mesclar investidores tradicionais com investidores de impacto, quando os fundadores têm intencionalidade, eles conseguem levar essa missão adiante. Fica mais difícil você mudar, né, a direção dessa empresa, ou de repente parar de servir a população de baixa renda, porque os empreendedores têm essa intencionalidade desde o início do negócio. Para nós da Potência, além de encontrar empreendedores que têm essa intencionalidade, a gente quer buscar empreendedores que tenham experiência relevante para executar o plano de negócios, ou seja, eles entendem bem do problema, eles construíram uma solução que é de qualidade, eles têm capacidade de atrair talentos para a sua equipe que vão garantir o crescimento dessa empresa. Então, todas essas variáveis são necessárias para que a gente avalie se o retorno vai ser possível ou não.
Ainda assim, a gente está falando na Potência Ventures de investimento em Venture Capital. O que significa isso? Um investimento em empresas de tecnologia em estágio inicial e, por isso, de altíssimo risco. Então, o que a gente faz enquanto investidores, como qualquer outro investidor de Venture Capital, a gente diversifica o nosso portfólio, trazendo diferentes soluções, diferentes setores, diferentes perfis de empreendedores, para que a gente aumente a nossa chance de trazer retorno para o investidor. Certo. E em sua experiência como investidora anjo também, né? Como você avalia o papel das startups fundadas por mulheres, negros, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência na criação de soluções para mercados promissores e usuários subatendidos também? Perfeito. A gente acha muito importante prospectar, encontrar talentos empreendedores diversos. Há pouco mais de um ano, nós lançamos um programa chamado Fellowship Potência Up, que é um programa de bolsas para empreendedores, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência. Nós selecionamos 20 empresas que tinham algum impacto com educação ou empregabilidade, e essas 20 empresas receberam um pacote de benefícios por um ano. Aulas de inglês, porque essa é uma necessidade dos empreendedores diversos, como a maior parte do Brasil, né, não fala inglês, e os investidores de impacto estão em peso internacionalmente, a gente sabia que a língua inglesa era importante. A gente também trouxe workshops de modelo de negócio para entender um pouco como estruturar essa entrada de receita na empresa e muita mentoria de encaixe do produto com o mercado e de captação de investimento. Então, a gente trouxe 12 meses de benefícios, uma comunidade para esses empreendedores, em que, para nós, para a Potência Ventures, essa é uma oportunidade de conhecer melhor esses empreendedores e selecionar, dentre essas 20 startups, 5 em que a gente vai investir cheques a partir de $100 mil cada um. E aí a gente está falando de investimento de impacto que visa retorno. Então, a gente está olhando para esse grupo de talentos como possibilidades de investimento para o nosso fundo. E por que a gente fez isso? Porque no Brasil, você ainda tem, como em outros lugares, né, uma concentração muito grande do capital em um perfil só de empreendedores. São geralmente o perfil do homem branco que tem um diploma no exterior ou um MBA no exterior e que consegue acessar muito mais fácil o bolso dos investidores. Muito bom, Ittali Colini. A gente vai dar uma pausa rápida no nosso bate-papo agora, porque nós vamos para um rápido intervalo. Você não saia daí, que a gente já volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial. Você sabe a diferença entre investimento de impacto social e filantropia? Quem está explicando para a gente é a Ittali Colini, economista, investidora anjo e diretora da Potência Ventures. Quais são aí os mitos mais comuns que envolvem a relação entre filantropia e investimento de impacto e como que podemos esclarecer, né, esses equívocos para uma compreensão mais precisa e informada? De um lado, né, existem pessoas do mercado tradicional que acreditam que soluções para impacto social devem ser apenas feitas pelo terceiro setor, ou seja, elas não acreditam que é possível criar empresas com fins lucrativos e que também melhorem o nível de acesso das pessoas mais vulneráveis. Por outro lado, há também pessoas do setor filantrópico mais tradicional que não acreditam que o mercado é capaz de gerar soluções para problemas sociais e que, de repente, isso só deveria ser tratado ou pelo terceiro setor ou pelo governo. Então, eu diria que um dos maiores mitos em relação ao investimento de impacto está um pouco na crença das pessoas se é possível ou não criar empresas com fins lucrativos e que vão atuar em algum índice socioambiental.
a gente tem visto nos últimos anos empresas tendo sucesso tanto em chegar a uma sustentabilidade de caixa, quanto a entregar mais acesso à educação, à saúde, a serviços financeiros ou até mesmo infraestrutura. Então, hoje, a gente entende que isso não passa de um mito mesmo, né? Um mito muito olhando para a descrença de que é possível combinar essas duas coisas. É claro que quando você cria um negócio de impacto, você precisa tomar certos cuidados, né? Você precisa garantir que o seu serviço ou o seu produto, eles vão se desenvolver, eles têm a chance de chegar a uma sustentabilidade financeira no longo prazo, e você tem que garantir que os índices sociais que você quer mexer, seja aumento do acesso ao emprego decente, seja aumento do letramento, como a gente estava falando anteriormente, que eles sejam efetivamente atingidos, senão a gente está falando de um investimento mais tradicional. Então, eu acho que esse é o principal mito, Camila, que eu vejo, que as pessoas ainda têm um pouco de ceticismo e que torna o nosso papo aqui tão importante, que é comentar casos de sucesso, né? Entender que isso é possível de fazer e que, embora o mercado financeiro tradicional ainda não esteja totalmente transformado nesse sentido, a gente acredita, enquanto organização de investimento de impacto, que no futuro todos os investimentos devem ter uma lente de impacto, porque toda empresa causa um impacto, seja positivo ou negativo na sociedade. Se a gente começar a aplicar essa lente do impacto social em todos os nossos investimentos, a gente vai começar a cobrar das empresas essa participação delas, esse posicionamento delas em relação ao impacto que elas causam na sociedade. Então, acho que é por isso que é tão importante a gente entender que é possível aliar retorno financeiro e impacto social. A partir de desfazer essa crença limitante de que de repente não seria possível fazer isso, a gente já consegue avançar e muito com essa agenda. Perfeito, Ítali. E com mais de 40 aplicações em empresas de capital de risco, mais de 20 em startups de impacto no portfólio, né, da Potência Ventures, quais são aí os critérios-chave que vocês consideram ao selecionar esses investimentos? Bom, os nossos critérios-chave, como eu já tinha começado a comentar, né, um dos principais é a intencionalidade. Qual é a intenção dos empreendedores ao criar aquele serviço ou produto? Um segundo critério é entender a experiência do time. Então, que experiências esse time traz? Esse time fundador é composto por alguém de negócios? É composto por alguém que entende muito ou passou pelo problema? É composto por alguém que sabe de tecnologia e vai gerir um time de tecnologia? Então, experiência é muito importante. Estar num mercado em crescimento. Então, olhar para um produto ou serviço dentro de um mercado que está em crescimento e expansão é super importante, porque é uma das coisas que aponta para a gente o potencial de retorno desse negócio, o potencial de crescimento e de retorno desse investimento. E também a questão de estar atrelado à tecnologia. No nosso caso, nós só investimos em empresas que tem algum componente de tecnologia. Há outros investidores de impacto que fazem investimentos em negócios de impacto da economia real. Mas, como Venture Capitalist, né, como investidores de tecnologia, a gente vai estar sempre buscando essa combinação entre solução tecnológica e impacto social. Maravilha! E a Potência Ventures, ela também tem forte atuação na América Latina, também na Índia, né? Como é que a empresa ela enfrenta desafios específicos e aproveita também as oportunidades nessas regiões para promover mudanças sociais através dos seus investimentos? É muito bacana olhar, né, para esse portfólio, porque a gente vê os diferentes desafios sociais nessas diferentes regiões. Então, se você, né, olha para a América Latina, para a África, para a Índia, né, para o Sudeste Asiático, você tem desafios gigantes nas mesmas áreas: educação, saúde, geração de empregos, infraestrutura. Porém,
cada região vai ter as suas peculiaridades. Então, um exemplo, né, de investimento que a gente fez na Índia e chama King's Learning é uma empresa que basicamente trabalha as aulas de inglês para os diferentes grupos de linguagens dentro da Índia, porque eles têm mais de 7 línguas diferentes, né? Um país com mais de 1 bilhão de habitantes, sendo que tem diferenças regionais e culturais ali. E o ensino de inglês vai ser muito diferente do ensino de inglês aqui no Brasil, onde você tem as diferenças de sotaque, mas todo mundo fala português brasileiro. Então, a gente vê essas diferenças de soluções entre uma escola para pessoas de baixa renda de inglês na Índia, por exemplo, e uma escola de inglês para pessoas de baixa renda aqui no Brasil. Do mesmo jeito, a gente vai olhar para soluções de empregabilidade, né? Dentro do nosso portfólio, a gente busca soluções de empregabilidade dentro da área de tecnologia, que é uma área que necessita de trabalhadores, de talentos em qualquer lugar do mundo. Por outro lado, a maneira como um empreendedor aborda o ensino de tecnologia aqui no Brasil pode ser diferente da maneira que ela é abordada no México, por exemplo, e a gente está aqui dentro da mesma América Latina, né? No geral, a gente tem visto soluções de ensino de tecnologia voltados para aulas assíncronas, ou seja, as pessoas podem estudar quando elas quiserem, e preparação para entrevistas com empresas internacionais. Então, uma das nossas investidas também, chamada DIO, é uma plataforma só de educação de tecnologia, em que as pessoas podem acessar de graça os primeiros conteúdos. Algumas empresas, grandes empresas de tecnologia, patrocinam esses cursos, esses bootcamps, seja de JavaScript, de diferentes linguagens de programação. E aí essas pessoas que passam pela formação podem acessar entrevistas de emprego. Muito bom, Itály. E como investidora, como é que você vê o papel crescente dos investidores e consumidores que se preocupam cada vez mais com valores e impactos na sociedade, influenciando o cenário de investimentos e negócios? Eu acredito, né, enquanto investidora anjo e também investidora de Venture Capital, que a gente tem um poder em nossas mãos, né? E esse poder traz uma responsabilidade, né? A gente precisa olhar para os nossos investimentos, tentando entender o impacto deles para além do financeiro nos próximos 10 anos, né? 5, 10 anos. Então, quando a gente investe numa empresa, a gente precisa exercitar não só a nossa análise financeira, mas também a nossa análise ética e social, porque o nosso dinheiro está ajudando a alimentar algo e a transformar algo. E a gente quer que esse dinheiro alimente algo cujo impacto líquido é positivo, né? Então, o que eu vejo de responsabilidade dos investidores, sejam os investidores individuais, como investidores anjo, sejam os investidores institucionais, como os fundos de investimento, é cada vez mais provocar as suas investidas na direção de políticas que olhem tanto para os desafios sociais quanto ambientais. Se a empresa não tem um produto ou serviço específico para isso, como é no caso do investimento de impacto, que outras coisas ela faz dentro da operação dela para garantir que a sua existência causa um impacto positivo na sociedade, né? No caso das empresas que eu seleciono para a Potência Ventures, o ideal é que elas nasçam para resolver um problema social. Mas como investidores no geral, essa é a minha dica, né? A gente se perguntar um pouco por que essa empresa nasceu, essa empresa que eu estou querendo investir. E se ela não nasceu necessariamente para resolver algum problema socioambiental, que coisas ela faz dentro da operação dela, que políticas ela tem, que vão garantir que o impacto dela na sociedade é positivo. Muito bom. O nosso tempo, Itály, está chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse mais uma dica para os nossos empreendedores, telespectadores que querem atuar nesse segmento, que querem fazer aí um papel filantrópico, mas com investimento também. O que você
recomendaria? Qual a dica que você pode dar para eles? A dica que eu dou para os empreendedores é entender bem essas fontes de recurso. Hoje em dia, vocês podem acessar fontes de recurso de filantropia que vão ajudar muito ali no começo, de repente para projetos específicos, para um piloto onde você vai fazer o teste do seu produto, por exemplo. E mais para frente na jornada, você também pode acessar um capital que requer retorno, ou seja, um investimento de impacto. Então, o que eu deixo de dica para os empreendedores que estão assistindo a gente é entender essas diferentes fontes de recurso como um mosaico, ou seja, você não precisa escolher só um ou outro, mas você pode, de acordo com a sua necessidade e com o objetivo da sua empresa, entender qual é o perfil de recurso que vai ser mais interessante para o seu momento. Muito bom! São aí várias opções, né, Itály? Quero agradecer muito sua participação com a gente aqui, viu? Por compartilhar um pouco da história da empresa com a gente e da sua carreira também como investidora anjo, economista e diretora da Potência Ventures. Muito obrigada pelas dicas e pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também a você que ficou com a gente até aqui, que nos acompanhou nessa jornada. Obrigada por sua audiência. E olha, continue acompanhando a programação do Canal Empreender, que você sabe, né, gente? Assistir já é um bom negócio. Eu te espero na próxima entrevista especial. Tchau!